Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo ouvinte, amiga ouvinte. Olá, você, nosso seguidor nas redes sociais. Estamos de volta com mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pela editora da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode enviar as suas perguntas, solicitar esclarecimentos, suas reclamações, sugestões, enfim, qualquer contato que você quiser fazer conosco, você deverá usar o nosso telefone 21 3386 1400 ou pelo WhatsApp, o 21 984867633, ou ainda pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E nós ficamos aqui aguardando o seu contato e prontos para responder aquilo que você nos solicitar. E se você mandar sugestões, certamente nós buscaremos as fontes para que a gente possa divulgar. O nosso programa, ele tem reprise aos sábados, às 23 horas da noite, às 23 horas, 11 horas da noite. E no nosso site nós temos os 4 últimos programas disponíveis. E se você preferir, nós temos ainda no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, vocês vão encontrar todos os nossos vídeos desde o primeiro. Então fica disponibilizado lá para que vocês possam nos acompanhar em outros horários, em momentos que você possa escolher. Hoje nós estamos iremos estudar, uma mensagem que é a mensagem número 102 do livro Pão Nosso, Nós e César. E nós vamos agora ouvir a locução do nosso locutor Cláudio Ferreira. Nós e César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas.
Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, como nós vimos, esta página, escrita há mais de 50, 60 anos, parece que ele está falando exatamente para este momento que nós estamos vivendo. Um momento difícil, um momento de transição, em que muitas coisas têm sido questionadas, particularmente o papel do Estado, dentro da sociedade humana. E é importante que a gente entenda qual é a colocação de Jesus, que é o nosso guia e nosso modelo. E Emmanuel foi buscar no Evangelho de Marcos esta passagem já tão conhecida, Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E quando nós vamos buscar lá no Evangelho de Marcos, em que circunstâncias que aconteceram essas informações, é muito interessante, porque a gente vai encontrar os sacerdotes hebreus mandando fariseus e herodianos para conversar com Jesus. E inicialmente eles começam elogiando Jesus, tal. Bem característico, das pessoas que estão buscando alguma coisa. Primeiro elogia, depois mostra a realidade. E eles tentavam encurralar Jesus para perguntar se Jesus acreditava ser lícito pagar imposto a César, com referência, ao Império Romano, que dominava toda aquela região, onde eles viviam. Na verdade, o Império Romano ocupou toda a Europa, a Ásia Menor, a Ásia Maior, enfim, toda aquela região conhecida na época, na Antiguidade. E o curioso é que esses grupos fariseus e herodianos, eles eram inimigos. E o simples fato deles terem se juntado contra Jesus já mostra que alguma coisa séria estava vindo ali, Alguma cilada estava sendo preparada. E os herodianos, que seguiam Herodes, Antipas, naquele momento estavam lá, talvez por causa da Páscoa, em Jerusalém. E Jesus percebeu que eles nada mais queriam do que fazendo um truque ali, querendo fazer uma armadilha, em outras palavras. Aí Jesus pede, me dá uma moeda de vocês aí, um denário, a moeda romana. E aí ele pergunta, de quem é essa imagem e a inscrição nele? Aí eles disseram, E aí Jesus então profere esta frase famosa, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso ele escapou da armadilha. E é interessante que se Jesus dissesse que não era lícito, ofenderia os herodianos e os romanos que apoiavam, a cobrança dos impostos. E fariam disso Jesus um traidor de Roma. De outro lado, se ele respondesse que era lícito, ofenderia os fariseus, pelo menos os zelotes, que era um grupo mais ligado às finanças,
e seria visto como colaborador da ocupação. É aquele famoso, quem não é meu amigo é meu inimigo. E aí Jesus, conhecendo a malícia toda, lendo o pensamento de todos, ele mostra com a sua lógica, né, com a sua resposta, que a César o que é de César, ao governo o que é do governo e a Deus o que é de Deus. Ou seja, são coisas diferentes. Um é da terra, o outro é do céu, né? E com isso, esse ensinamento chega até nós no dia de hoje e há até uma ideia de que Deus está nos admoestando, né, para que nós cumpramos as obrigações com Deus da mesma forma que nós cumprimos as obrigações com o Estado. As nossas obrigações materiais, a gente tem uma tendência a cumprir todas elas. A gente paga as nossas contas, a gente reclama do imposto, mas a gente paga porque a gente quer ter o nosso patrimônio. Então, se eu tenho uma casa, eu tenho que pagar o IPTU, se eu tenho um terreno, eu tenho que pagar lá o imposto correspondente. Enfim, se eu tenho que registrar alguma coisa num cartório, eu preciso pagar um imposto e eu pago. Ninguém gosta de pagar imposto, isso é da natureza do ser humano, porque a maioria de nós não entende esse imposto é que vai dar estabilidade à sociedade que nós criamos. E como a gente não gosta, a gente procura não entender ou finge que não entende, existe sempre essa discussão, paga ou não paga? É interessante a gente lembrar, né, que exatamente por não querer pagar impostos que aconteceu a Inconfidência Mineira. Nós pagávamos 20% de tudo, né? Era o quinto. Foi chamado como o quinto dos infernos, né? Era aquilo que se pagava de imposto ao governo de Portugal. E queríamos a independência. Se nós trouxermos, né, para o dia de hoje, nós hoje pagamos em média 40% de imposto. Significa que hoje a gente paga 2/5. Nós pagamos o dobro do que se pagava na época da independência e tivemos lá da Inconfidência, né? E chegamos na nossa independência. Só que hoje o Estado não é mais o governo português, é o governo brasileiro no nosso país e em vários países que tem sempre um governo, representa o Estado e administra esse Estado e ele precisa de recursos. Esses recursos eles são recolhidos de todos para benefício de todos. E aí não vamos aqui entrar na discussão do bom ou do mau uso dos recursos, mas isso é uma necessidade, o Estado precisa sobreviver para dar condições a todas as pessoas que vivem naquele espaço, naquele Estado, né? Então, essa discussão aí de a César o que é de César, Deus o que é de Deus, ela inclusive é usada nas discussões atuais da separação da igreja do Estado. O Estado é laico, não, a igreja não deve interferir nas atividades do Estado e assim por diante. É interessante porque em Marcos 12, né, capítulo 12, no versículo de 1 a 17, que nós estamos aqui em mãos, Jesus começa contando parábolas. Ele fala daquela do homem que plantou a vinha e fez uma série de benfeitorias. E na época da colheita ele manda os servos, né, aos lavradores para receber deles uma parte do fruto da vinha. Mas aí as pessoas lá agarram, espancam, mandam eles embora de mãos vazias. E aí o senhor da vinha envia outro servo, e aí batem nele, lhe humilham, e ele manda um outro, e esse outro eles o matam. E aí finalmente o senhor da vinha envia seu filho amado e diz: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns para os outros: este é o herdeiro, vem, vamos matá-lo e a herança será nossa. Olha a nossa cobiça, né? Então, agarraram o filho, mataram o filho, lançaram para fora da vinha. E aí vem a pergunta registrada em Marcos: o que fará então o dono da vinha? Virá e matará todos aqueles lavradores e dará a vinha a outros? E aí é perguntado, né? Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras?
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, começaram a procurar um meio para prendê-lo, porque perceberam que com essa parábola Jesus estava colocando eles contra a vinda de Jesus. Então eles entenderam que Jesus estava falando dele mesmo, que ele veio e que quando ele começou a buscar a divulgação do evangelho, as pessoas não entenderam. Então o pai manda o filho e o filho vai ser morto por nós, né? Por uma série de dificuldades que nós tínhamos na época para poder entender isso tudo. Então, baseado nessa pretensa acusação, é que eles vão conversar com Jesus. E aí, eles até iniciam a pergunta bem capciosa: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar a César o imposto ou não? Devemos pagar ou não? E Jesus, então, entendendo, coloca eles na prova. Traz a moeda, de quem é? É de César. Então, a resposta está dada, né? Jesus deu mais uma vez uma lição de sabedoria para todos nós, e é válida 2000 anos depois, e o Emmanuel vai comentar conosco exatamente para que a gente possa entender bem esse posicionamento. Então, essa necessidade do Estado, e naquela época era o Estado romano, hoje é o nosso Estado, nós precisamos manter esse Estado. E para manter esse Estado, que vai harmonizar toda a sociedade, nós sabemos que maus homens vão produzir maus estadistas. Então, muitas vezes, a gente coloca a culpa em coisas nos nossos dirigentes, no nosso Congresso, mas fomos nós que elegemos eles. Eles são imperfeitos como todos nós. E eles estão passando por uma prova que é uma das provas mais perigosas que o homem pode passar. É o exercício do poder. O poder realmente é muito difícil. E quando você junta poder com dinheiro, aí a prova fica mais difícil ainda. E nós estamos vendo a nossa sociedade reagindo, querendo soluções, querendo buscar saídas, né, dentro da lei, dentro da moral, perfeitamente. E como nos ensinou Jesus, sem violência. Então, a lei está aí exatamente para isso. Vamos cumprir as leis, vamos seguir. Então, César, né, aqui representado pelo nosso Estado, que organiza a nossa sociedade, ele vai exigir de nós os nossos compromissos. Nós temos que pagar impostos. Faz parte da estrutura. Agora, o que é do Estado, ele vai nos cobrar. E depois ele vai redistribuir para todos nós. Eu tenho um testemunho meu particular. Eu sempre estudei em escola pública, desde o primário até a universidade, até o mestrado. Então, eu posso garantir a vocês que se não fosse os impostos que todos nós pagamos, eu hoje não teria a qualificação que eu tenho, não teria feito os cursos que eu tenho e, de certa forma, até uma maneira de eu retribuir um pouco disso tudo que eu recebi do Estado, dos impostos que todos os nossos pais, os nossos companheiros pagaram, é trabalhando até voluntariamente. Então é uma maneira que eu estou fazendo conscientemente de poder ajudar aqueles que me ajudaram. E a gente sabe, né, que quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Mas alguém plantou e eu colhi. E agora eu estou plantando tâmaras para outros colherem lá na frente. Me desculpem aqui o testemunho pessoal, mas eu acho que nesse momento ele é importante, porque, na verdade, o que o Estado busca é tratar todos com igualdade, todos terem as mesmas oportunidades desde o início. E se isso for feito seriamente, nós vamos ter uma sociedade muito melhor. Agora o Emmanuel nos lembra aqui, né?
Nós muitas vezes não queremos pagar os impostos, buscamos subterfúgios através de princípios religiosos, de idealismos individuais. Porque é assim, assado, eu acho que é assim, assado. Bom, se há erros nas leis, e a gente sabe, as leis são feitas pelos homens, elas têm erros. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar corrigir. Então, nós temos que lembrar que nós temos débitos muito grandes com a providência divina. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E com isso, nós também temos obrigação de colaborar com a governança humana. E o Emmanuel nos coloca aqui claramente, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, ou seja, fazendo a nossa parte. É pequenininha, não importa, faça a sua parte. Conscientemente de que nós não vamos resolver os problemas com rebeldia, com revolta, com desatenção. Não, nós sofremos e fazemos outros sofrerem quando a gente foge às nossas obrigações. E principalmente quem mais sofre são aqueles mais carentes, que são aqueles que a gente deveria dar maior atenção. Então a gente, sem querer, às vezes por revolta, por não entendimento, a gente acaba prejudicando a outros que estão precisando muito mais do que nós, né? Necessitam muito mais do que nós, porque às vezes não tem nem o limite da sua necessidade. E muitas vezes nós temos até supérfluos. Então, é importante que a gente tenha essa colocação de fazer a nossa parte. Se tem leis e eu sei que essas leis têm erros, eu vou tentar convencer os meus representantes a modificar essas leis para que elas sejam mais justas e na sua aplicação sejam mais honestas, para que realmente a gente tenha paz na sociedade, tenha respeito e que haja realmente uma redistribuição dessa renda que é muito grande para todos, não igual, porque nós somos desiguais, mas dando oportunidade a todos, de tal maneira que vai chegar uma hora que a gente vai vencer, né? E Emmanuel ainda nos esclarece que é preferível que o discípulo se sacrifique e sofra. Nós temos que ter resignação. E ele fala, a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico. Porque seja por indisciplina ou por doentio entusiasmo, muitas vezes a gente se envolve, né? Nós vamos avançar demasiadamente na nossa época. A gente muitas vezes quer um futuro que ainda não nos pertence e a gente acaba atropelando. E há necessidade de um tempo de maturação, né, para tudo isso. Então, nós queremos chegar no mundo de regeneração. Esse mundo nós vamos ter quando nós tivermos mais respeito, mais amor pelas pessoas e pelas instituições. Quando nós não exigirmos apenas os nossos direitos, mas nós também cumprirmos os nossos deveres. Vai chegar esse momento e a Terra está passando por essa transição. E aí o Emmanuel, ele nos lembra, né? Tem decretos aí iníquos, quer dizer, que não estão tendo a eficácia necessária. Aí ele lembra, recorda se já cooperastes com aqueles que te governam a paisagem material. Será que eu estou cooperando? Eu estou ainda criando mais dificuldade para os nossos dirigentes, para os nossos representantes. Então, se eu percebo coisas que não estão de acordo, nem com a lei, nem com a ética, com a moral, com os bons costumes, eu tenho que procurar os nossos representantes e apresentar as nossas propostas, as nossas sugestões. E o Emmanuel ainda nos diz, viver em harmonia com os superiores. Não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Então os asiáticos já sabem isso há milhões de anos, né? Milhões é um exagero, né? Milhares de anos. Mas a harmonia, ela deve ser buscada sempre. A harmonia conosco e com os outros. E o Emmanuel vai concluindo, nos lembrando, né? Ajuda-o com o trabalho eficiente. Afinal de contas, nós somos filhos do mesmo Deus. Nós estamos aqui para aprender a trabalhar uns pelos outros. Quando Jesus diz amar o próximo, não é da boca para fora. Amar é ajudar, proteger, orientar, educar, compartilhar
Tem uma série de ações que a gente precisa para demonstrar o nosso amor pelos nossos irmãos. E até mesmo aqueles, infelizmente, que se desviaram no exercício do poder, no exercício da manutenção do nosso Estado, vamos orar por eles também, porque são irmãos que estão falhando na sua proposta. Eles têm um compromisso muito grande e a justiça divina não falha. Então, vamos fazer a nossa parte e vamos dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.